O Ruizão não me surpreende mais. O Ruizão, eu tô pedindo pra ele se conter, né? Ele tá muito bolsonarista esses tempos. Agora aqui me surpreende. Porque o Carlos Andreasa é um cara que odeia de verdade Bolsonaro, com todas as suas forças. E ver o Carlos Andreasa escrever essa matéria, dizendo, com manchete, né? É incompreensível julgamento de Bolsonaro ser na primeira turma se o dos réus do 8 de janeiro foi no plenário. Eu falei, mas até o Andreasa está vendo problemas no Estado Democrático de Direito. O que é que tá acontecendo com o Brasil? Só falta agora o Felipe Moura Brasil também escrever uma matéria. Aí fecha aí, né? Querem nos convencer de que o regime interno do Supremo seja peça inexpugnável. A história recente do bicho mostra o contrário. Voando de lá pra cá, carregado pelos entes mais influentes da hora, nada do Supremo tem mudado mais que regulamento do Campeonato Carioca. Eu não acompanho futebol pra saber se o regulamento do Campeonato Carioca muda com frequência, mas aparentemente sim, né? O artigo 5, que trata de caso envolvendo o presidente, foi alterado 2 vezes desde 2020. Está lá. Hoje, não sei amanhã. Julgamento de ação penal terá lugar na turma do relator. Consta também no artigo 22 que o relator pode remeter ao plenário processo que avalie relevante. Pois bem, goste-se ou não do sujeito, e o cronista só tem certeza a respeito, julgar-se-á a um ex-presidente acusado de golpe de Estado. Quando coube à corte, em 2018, cuidar de habeas corpus de Lula, o relator decidiu que aquela questão jurídica, mobilizadora de divergências, seria analisada pelos 11. O habeas corpus de Lula, os 11 julgam. Lula recorria. E aí o Andreasa traz mais informação. Fora antes julgado em primeira instância. E Bolsonaro será diretamente na última. Bem, né? Se diretamente na última, é incompreensível que, tendo os réus dos ataques de 8 de janeiro de 2023 sido julgados no pleno, ele acusado de líder do movimento seja na turma. Se o líder, assim, se o Bagre está sendo julgado no pleno, por que o líder da coisa toda, né, assim sendo aí denunciado, e está sendo julgado só na turma? Dar ao sujeito o tratamento distintivo será robustecer a certeza de que o direito vai submetido aos desejos do juiz vítima. Será impossível compreender os aditivos da cisão política que aprofunda a nossa depressão, sem considerar que milhões de brasileiros creem que foi Bolsonaro a sofrer o golpe, contra o qual, com razão, apenas reagiria. Porção gigantesca de cidadãos pensam assim. Vocês conhecem alguém no Brasil que acha que Bolsonaro que foi a vítima do golpe? Eu não conheço. Eu não conheço. Bolsonaro que tomou um golpe? Ele estava tentando reagir? Não sei, né? Nunca ouvi essa tese. Fico até assim, né? Sem saber. Nossa, o Carlos Andreasa falando isso? Curioso, eu. Sentimento reforçado pelo trecho da sessão em que Mauro Cid, ameaçado pelo juiz investigador vítima, retificaria sua delação. Ia dar uma consertada, né? Fosse outro, fosse Moro, a ministrar aquela intimidação, a projetar responsabilização sobre a filha caso o colaborador não falasse a verdade, os colegas do ministro estariam chamando o expediente de pau de arara do século XXI. Eu acho que essa frase até já foi usada por alguém muito importante, né? Esse negócio aí de delação, né? Delatado, delator, está sendo aí maltratado. Pois bem. Aí ele vai lá, ele tá falando um monte de coisa, vai falar o seguinte: a administração viciada dos processos, condição para que no futuro os criminosos sejam reabilitados, as evidências contra si jogadas ao lixo, serve para casos de corrupção tanto quanto para tentativas de golpe. O mar vira. Já deveríamos saber. Né? Falando assim, ó, às vezes tomar algumas decisões que deixem brechas para questionamentos, né, anulações. Isso daí pode servir para o jogo virar, tanto em relação a casos de corrupção, como em relação a golpe de Estado. E a gente sabe que o mar ele vai virando, né? O chicote às vezes tá na mão de um, vai pra mão do outro, o mundo dá voltas. A gente não sabe do dia de amanhã. Então, cara, é melhor a gente tentar seguir, né? Uma linha que é a mesma pra um, é a mesma pro outro, né? Sem muita dor de cabeça, muitas modificações. Sei que o Andreasa não é de defender Bolsonaro. E ele tá fazendo aqui algumas ponderações que eu acho que pesam a favor de Bolsonaro. Você vê que o Andreasa tá falando, além, eu vou friso mais uma vez, é um cara que odeia Bolsonaro. Ele vem na mesma linha, poxa, de um jurista que passou mais de 3 décadas. Ele passou mais de 3 décadas na Suprema Corte, que é o ex-ministro Marco Aurélio Mello. Bolsonaro deveria ser julgado na primeira instância. Assim como foi o Lula, né? Marco Aurélio Mello defende que, após deixar o cargo, Bolsonaro se tornou um cidadão comum e, portanto, o julgamento deveria começar na primeira instância para garantir chances de recurso, né? Isso não vai acontecer. Mas é bom que o Marco Aurélio Mello fale isso, né?